Nosso texto hoje, meus queridos, está em Apocalipse capítulo 2. E nessa noite, irmãos, como em todas as noites que eu vou ministrar, eu quero abençoar a tua vida, amém? Apocalipse capítulo 2, versículo 7. É só esse versículo. Aí eu vou ler, depois a igreja repete bem forte, tá certo? Amém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Os irmãos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Meus queridos, eu quero começar esta prédica fazendo uma pergunta a você. Sua vida está valendo a pena? É uma pergunta incisiva, né? E uma pergunta difícil de responder, né? Uma vez, em outro momento, em outra situação, em outra igreja, inclusive, eu fiz essa pergunta e no final do culto a pessoa me disse assim: olha, pastor, eu não sei se está valendo a pena, estou tentando e ainda tem muita coisa para viver, então pode ser que venha valer a pena, né? Então é uma pergunta muito complexa, né, irmãos? Mas o porquê dessa pergunta, meus queridos? Porque para cada pessoa, né, existe uma mentalidade do que é valer a pena, não é, irmãos? Para muitas pessoas, ao se perguntar, ei, sua vida está valendo a pena, ela vai recordar das conquistas que ela teve nesta terra. Ela não é assim, irmãos. Ela vai dizer, eu consegui me estudar, terminar meu curso, um bom emprego, comprei um carro, comprei uma casa, estou estabelecido, né? E outros irmãos vão pensando em outras conquistas maiores. Mas espera aí, irmãos, quer dizer que valer a pena, ou seja, a nossa vida valer a pena, é só de coisas materiais mesmo? É só do que essas coisas efêmeras que existem aqui, é só isso mesmo? Porque, meu irmão, nós vamos partir daqui, seja pelo arrebatamento, ou seja pela morte, a gente vai embora. Não é verdade, irmãos? E para quem vai ficar tudo que você conquistou? Para quem? Pode ter certeza de uma coisa, às vezes vai ter uma briga grande, né, para saber quem vai ficar com o quê, né, irmão? Então, irmãos, valer a pena, né, por esse período curto que nós vivemos aqui na Terra, de 70, 80, 90 anos no máximo, né? Quer dizer, só vai valer a pena esse pequeno período de vida e o que vem além, não é, irmão? Porque você pode chegar para essas pessoas que acham assim, minha vida está valendo a pena porque eu tenho grandes conquistas. Você vai perguntar para ela assim, ei, mas depois que essa vida acabar, o que vai ser da sua vida? Ele vai dizer, não sei, Deus é que sabe. Não é assim, irmão? Então esse curto período de tempo que a gente sabe que vai acabar, a gente está valendo a pena. Mas o outro período da nossa vida, que é a vida eterna, que é eterna, logicamente não tem fim, a pessoa não sabe, não é, irmãos? E é por isso que nesta noite, meus queridos, Deus me deu essa palavra para alegrar o teu coração, amém, queridos? Porque há uma recompensa para você, e essa recompensa não é material, essa recompensa não é palpável, não é de conquistas aqui da terra. Esta recompensa, ela é eterna, é para sempre, e o Senhor Jesus, Ele nos mostra isso, que a nossa vida vai valer a pena aqui também, mas principalmente quando esta vida acabar. Diga glória a Deus, irmão. Você já imaginou você conquistar tudo aqui na terra, mas na eternidade, você passar a eternidade do lado errado? Eu estou tentando aqui usar eufemismo, mas não tem como usar eufemismo nisso, né? Você já imaginou conquistar tudo aqui na terra e passar a eternidade no sofrimento eterno, no inferno? Você já imaginou? Que coisa terrível. Ganhou tudo aqui na terra, fez tudo o que quis, mas depois a sua eternidade foi na escuridão, nas trevas, afastado de Deus. Que coisa, né, irmãos? Mais vale, meus queridos, talvez você não ter tantas coisas aqui, mas passar a eternidade desfrutando daquilo que Deus deixou para mim e para você. Amém, amados? E o Senhor Jesus, meus queridos, aqui no livro do Apocalipse, Ele nos dá
promessas tremendas, e é sobre isso que eu vou falar nessa noite, irmãos, porque o livro de Apocalipse assusta muita gente, é ou não é, meu irmão? Tem pessoas que têm medo de ler o Apocalipse. Eu me lembro, nos primeiros dias de cristianismo, eu me interessei muito pelo livro. Primeiro, eu li logo a história de Davi. O primeiro livro da Bíblia que eu li foi João, no Evangelho de João. Depois eu li toda a história de Davi, e depois eu caí para dentro do Apocalipse. Todo mundo dizia: menino, tu é novo convertido, não lê esse livro não. E eu dizia: ora, mas não está na Bíblia. Tá, mas não é para você agora não. As pessoas têm medo desse livro. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. O livro do Apocalipse, ele não foi feito para amedrontar ninguém. Ele não foi escrito, ele não foi inspirado pelo Espírito Santo com o objetivo de deixar as pessoas com medo daquelas visões tremendas. Não, meu irmão. Foi para consolar os santos de Deus. Diga glória a Deus. Para que os santos lessem este livro e dissessem: há uma esperança da glória. Meus amados, e as cartas do Apocalipse, que está ali no começo do livro, né, elas são mais do que advertências, porque na verdade, irmãos, elas trazem promessas extraordinárias para aqueles que vencerem, aqueles que passarem por toda a tribulação aqui na terra e vencer. Foi falado aqui, né, o diácono Natan ministrando louvor aqui, falando sobre pessoas que não negam a Cristo para vencer. Não é assim, irmãos? Vencer a vida eterna, irmãos, e essas promessas estão na Bíblia. E hoje, meus queridos, eu vou falar dessas 5 promessas. Diga glória a Deus. Quais são as recompensas que aguardam os fiéis quando chegarem lá, né? Quais são as recompensas? Pois nessa noite, meu irmão, se prepare para ter esse conhecimento, porque a sua vida vai valer mais a pena quando você souber o que é que te espera lá e além. Diga glória a Deus, irmãos. E a primeira promessa do Senhor é a vida eterna. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, que é o versículo que nós lemos, e ele diz assim: ao vencedor darei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Os irmãos se lembram que lá no livro de Gênesis havia 2 árvores no jardim do Éden. Árvores no jardim do Éden, né? Quais eram essas árvores? Do bem e do mal e a árvore da vida, né? Então, irmãos, nós entendemos que Adão e Eva, nunca mude essa ordem que fica estranho, né? Então, Adão e Eva, eles comeram do fruto do bem e do mal, mas não comeram da árvore da vida, porque o Senhor disse: porque se ele comer, né, vai perpetuar, estou parafraseando, vai perpetuar esse pecado para sempre. Eles não comeram da árvore da vida, comeram da árvore do bem e do mal e se deram muito mal, né, irmão? Aliás, nós nos demos mal neles, né? Deixa eu chegar lá no céu para ter uma conversinha com os dois. Mas, veja, meus queridos, eles não comeram da árvore da vida, mas o que o Senhor promete para nós: eu e você vamos comer desse fruto maravilhoso, o fruto da árvore da vida. Sabe por quê, meu irmão? Porque a sua perseverança aqui define como vai ser o seu futuro eterno. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? A tua perseverança aqui vai depender de como é o teu futuro eterno, porque o que falta para essa geração é perseverança. Agora, entenda o que eu estou falando. Não é perseverança no pecado, que as pessoas perseveram no pecado, perseveram no que é ruim, perseveram na fofoca, perseveram no moído, não é, meu irmão? Mas quando se trata das coisas de Deus, está muito difícil, eu não vou mais, eu não quero. Ai, que coisa difícil. Não é assim, meu irmão. Essa geração precisa de perseverança. E nessa noite eu estou dizendo para você, é uma palavra especial para abençoar a tua vida. A tua perseverança vai definir como vai ser o teu futuro eterno. Porque, meus queridos, olha só, por causa do pecado, todos nós somos dignos de quê, irmãos? De morte, de condenação. Mas pela sua infinita misericórdia, o Senhor, Ele te deu a vida eterna. Veja como eu usei aqui o verbo, não é? O verbo dar. Não é Ele te dará a vida eterna, mas Ele te deu. Porque a vida eterna você desfruta aqui. Você começa no aqui e agora e vai desfrutá-la plenamente no lá e no além. Eu não sei se os irmãos entenderam, irmãos. Os irmãos começam a desfrutar a vida eterna agora, mas vão desfrutá-la plenamente quando chegar lá na glória, irmão. Você
tem a vida eterna, não pelos seus méritos, não porque você é bonzinho, não porque você é religioso, mas porque Jesus morreu por você e o sacrifício dele abriu esse novo e vivo caminho que te conduz à vida eterna, irmão. Aí eu te pergunto, você, meu amado e minha amada, tem essa fé na vida eterna? Irmãos, eu nunca, nessas décadas que eu prego, eu nunca perguntei assim, quem tem certeza da salvação? Sabe por quê, irmãos? Porque lá nos anos 90, início dos anos 90, quando eu recebi Jesus, eu estive em alguns cultos em que os pregadores costumavam dizer, quem tem certeza da salvação? Irmãos, eram tão poucas mãos que se levantavam. E quem dizia assim, quem tem medo de perder a salvação? Meu irmão, era tanta gente, vem aqui na frente para orar. Quem não tem certeza da salvação, vem aqui na frente. Meu irmão, era tanta gente, eu ouvi pessoas que eu fiquei assim, decepcionado, né? Que eu dizia, essa pessoa não tem certeza da salvação. Então, por isso que eu não faço essa pergunta, para não decepcionar a pessoa mesmo, mas eu estou fazendo uma pergunta retórica para você. Você tem certeza da sua salvação? Você está buscando verdadeiramente chegar no lá e no além, na eternidade, do lado certo da história? Meu irmão, renove hoje o seu compromisso de seguir a Cristo com fidelidade, buscando a vida eterna, porque o Senhor tem o fruto da árvore da vida preparado para você consumir esse fruto e viver eternamente. Diga glória a Deus, irmãos. A segunda promessa que o Senhor dá àqueles que vencerem é a promessa de não sofrer a segunda morte. Apocalipse capítulo 2, versículo 11, olha o que é que diz a palavra: o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Primeira morte, irmãos, é a morte física, e essa, né, toda a humanidade ela sofre, né? Só alguns bem-aventurados que lá no final da história talvez não passem, né, por essa experiência. Eu pretendo não passar por essa experiência, não tenho esse projeto de morrer não, tá, irmão? Meu projeto é viver, né, e espero que o Senhor me arrebate antes de eu morrer, em nome de Jesus, viu, Jesus? Mas veja só, irmãos, a primeira morte é a morte física. Você está entendendo que toda a humanidade passará. E a segunda morte, meu irmão, é a separação de Deus, a condenação eterna. A separação de Deus, né? A separação eterna de Deus e a condenação eterna. Amém, irmãos? E o Senhor diz assim, olha, aquele que vencer não passará pela segunda morte. Então, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. É por isso, meu amado e minha amada, que eu e você não precisamos ter medo da morte. Você está entendendo, irmão? Porque quando a gente está em perigo de morte, meu irmão, a gente pode dizer assim, opa, infelizmente o negócio chegou aqui, eu não vou poder sair dessa situação, mas eu sei para onde vou. Amém, irmãos? Eu tenho certeza, porque não depende de mim, mas depende dele. Não depende do que eu faço, mas do que ele já fez. Então eu e você não precisamos temer a morte, irmãos. Quantos crentes, né, temem a morte, principalmente nesse período de pandemia. Quantas pessoas, irmãos, nós vimos, pessoas crentes há anos, há décadas na igreja, com medo de morrer. Irmãos, eu sei que morrer não deve ser uma coisa fácil, não deve. Mas, meu irmão, nós não precisamos temer a morte. Você está entendendo, meu irmão? Não precisamos temer a morte, porque o Senhor tem reservado para nós não o castigo da segunda morte, mas a vida eterna. Diga glória a Deus, irmãos. Aí eu pergunto, a sua fé está firmada nessa esperança de viver eternamente, ou você tem medo da morte? Irmãos, quando a gente está no seminário, né, principalmente nas cadeiras que são referentes a missões, a gente ouve muitos testemunhos, muitas coisas, lê muitos livros a esse respeito. Irmãos, e quantas histórias eu vi de homens e mulheres que enfrentaram a morte. E na verdade enfrentaram, não, eles foram vencidos pela morte, eles morreram, mas não temeram. Eu vou dar um exemplo, só um. Irmãos, os mártires do Coliseu. Existiam aqueles chamados de lápices, eram aqueles que negavam a fé naquele momento e eram salvos. Né? Não pense você que a igreja primitiva era perfeita. Era não, meu irmão. Um bocado de problema. Lê a 1 Coríntios para você ver. Você vai ficar estarrecido, né? Mas veja só, irmãos, existiam os lápices, que eram aqueles que desistiam, mas existiam os crentes fiéis, meu irmão. E sabe o que é que acontecia? Para que a situação fosse mais terrível, os romanos lambuzavam os crentes de sangue, né, de animais, para que os animais ficassem doidos quando saíssem ali daquela jaula. E alguns até colocavam peles de animais em cima dos crentes.
ali no Coliseu, e soltava ele lá, e depois de toda aquela palhaçada que eles faziam, né, zombando dos crentes, dos cristãos, liberavam aqueles animais para que eles consumissem os crentes, de criança a idosos. Mas sabe como é que eles morriam, meu irmão? Não era gritando, meu Deus, me perdoe, eu quero ir para o céu. Não, meu irmão. Eram cantando hinos de louvor. Sabe por quê, meu irmão? Porque eles não precisavam clamar por salvação naquele momento, porque eles sabiam para onde ia. Eles só queriam e só podiam louvar ao Senhor, porque sabiam que chegariam lá. Você não precisa temer a morte, meu irmão, porque Jesus já ganhou a vida eterna para você. Então que nós possamos viver de forma a glorificar esse Deus que nos deu a vida eterna, e por isso nós não precisamos temer a morte, irmãos. Viva na segurança da vida eterna em Cristo, porque, meu amado e minha amada, você não será tocado pela segunda morte. Olha que promessa gloriosa o Senhor fez lá em João capítulo 11, versículo 25. Olha só, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Irmão, ainda que morra, viverá. O terrível é que o Senhor dissesse assim, ainda que morra, talvez, né? A gente vai ver aí a sua situação, vamos ver como é que vai ficar. Não, meu irmão, ele deu a certeza. Ainda que morra, viverá. Você não precisa temer a morte não, meu irmão. Essa é a promessa do Senhor para você. A terceira promessa que Deus dá, o que vencer, é um novo nome, irmãos. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Olha o que é que diz a palavra. Ao vencedor darei do maná escondido e uma pedrinha branca com um nome novo. Diga glória a Deus. Irmãos, o Senhor já nos deu um nome diferente. Você sabia disso? O Senhor já nos deu. Porque a partir do momento que você recebeu Jesus, você é chamado de cristão. Você é chamado de cristão. Os cristãos estão meio temerosos. Ninguém vai soltar animais sobre você não, meu irmão. Calma, não está no Coliseu não. Diga aí bem forte. Você é chamado de cristão. Pronto. Vai chegar o tempo, viu? Mas por enquanto agora você pode falar em voz alta. Irmão, Deus já nos deu o nome de cristãos. Ele já mudou a nossa vida. A partir de agora, quando as pessoas olham para você, aliás, a partir do momento que você recebeu Jesus, quando as pessoas olham para você, não vê mais Jonathan, não vê mais Ivaldo, não vê mais Rafaela. Não, meu irmão. Não vê mais Ingrid e Letícia. Não. Vê agora um cristão, lá vai um crente. É ou não é? O seu nome foi apagado e na frente é um nome assim, crente, né? Aqui no Brasil é chamado de crente, né? Em inglês, believer. Né? Uma coisa linda, né? O nome lá é bem, né? Believer. Mas, enfim. A partir de agora, meu irmão, quem olha para você, diz lá vai o crente, né? Assim, você tem um nome sobre você. Porém, irmão, Deus ainda te promete algo mais. Olha só, você tem um novo nome que só Ele sabe. E só você vai saber quando chegar lá. Segundo a palavra de Deus, uma pedrinha branca vai ser entregue a você com esse novo nome. Pastor, e que diferença isso vai ter? Porque eu amo o meu nome. Tem nome mais esquisito do que Sulamita? Tem não, né? Mas ela vai receber. Ela está assistindo ali, ela está assistindo. Né? O nome Sulamita é estranho, ainda bem que vai ser trocado. Mas, irmãos, você pode dizer, mas meu nome é bonito. Não quero ser trocado. Irmão, entenda que este novo nome não é só o nome, não. É a nova identidade. Amém? É a nova pessoa que você será. Você não vai ter a sua personalidade, né? Apagada, você vai ser uma outra coisa. Não, você vai ser você, porém com novas características. E essas novas características, elas são sintetizadas nesse novo nome que você receberá. Diga glória a Deus, irmão. Deus está te dando, meus queridos, essa transformação. Hoje, quando você recebeu Jesus, você recebeu também esse nome de cristão. Mas quando você chegar lá, meu irmão, você vai ter este nome maravilhoso que sintetiza tudo o que Ele vai fazer por você. Diga glória a Deus, irmão. Irmão, mas para que eu receba este nome, eu tenho que estar vivendo, né, de forma, né, a glorificar a Deus por este nome que eu recebi. Porque a coisa mais terrível é alguém dizer, vá o crente e ser crente como aquele eu não quero. Não é assim, irmão? Não é desse jeito? Irmãos, no nosso país tem um pastor, a qual admirava muito, apesar dele ser muito pregado daquele jeito, muito gritando, não sei o que, mas sempre admirei. E apesar de ele ter uma visão teológica um pouco diferente da minha, mas sempre admirei aquele homem. Mas o homem se queimou, meu irmão, de uma maneira, né, um pastor bem famoso.
que 90% dos cristãos hoje, aliás, 90% eu acho que de todo o Brasil está dizendo, ser crente como aquele eu não quero. Você está entendendo, irmão? Sabe por quê, meu irmão? Porque as pessoas, elas se esquecem de que são cristãos, de que são crentes, né, meu irmão? Tem esse nome sobre nós e querem viver a sua maneira, e isso só traz escândalo para o Evangelho. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? E nós temos que viver de uma forma, meu irmão, a honrar esse nome que Deus nos deu, porque na nossa carne, na pessoa que nós somos, dá vontade da gente revidar, de dar na cara, né? De puxar o tapete, de falar mal. Mas, irmãos, antes de fazer isso tudo, a gente tem que lembrar, opa, eu sou cristão, e por causa disso eu tenho que reverter tudo isso na minha vida e progredir para ser uma pessoa melhor. Você está entendendo? Não por sua causa, mas por causa desse nome que está sobre você. Diga glória a Deus, meu irmão. Eu tenho que honrar pelo que Deus fez na minha vida, eu tenho que honrar a Ele. E aí, meu irmão, se eu viver dessa forma, quando eu chegar lá no céu, Ele vai me dar essa pedrinha branca com um novo nome. E esse novo nome vai representar tudo o que Ele vai fazer, né, por nós, porque Ele está fazendo coisas tremendas, mas quando nós chegarmos lá, são coisas que nem olho ouviu, nem ouvido ouviu, nem desceu ao coração humano, que está reservado para nós. Diga glória a Deus. E junto disso, irmãos, Ele diz, comerá do maná escondido. Olha só, irmãos, nossos irmãos, né, judeus lá do deserto comeram aquele maná que descia do céu, né? O maná, irmão, chovia do céu, era uma comida espiritual, né? Quer dizer, era física porque eles comiam, mas vinha do céu. Você está entendendo? Mas tem um maná muito melhor. Amém, irmãos? Muito melhor. E quando eu falo isso, eu me lembro do macarrão que eu comi hoje, não é? Eu digo, graças a Deus, que ainda tem um maná melhor, porque esse aqui, né? Macarrãozinho hoje, né? Não foi muito bom, não. Mas, e outros também, que eu não vou nem citar aqui, mas tem outros, né? Que também não são lá essas coisas. Mas, irmãos, comerá do maná do céu. E esse maná, meu irmão, é uma comida espiritual que vai saciar a tua fome para sempre. Você pode dizer glória a Deus, irmão? Meus queridos, a quarta promessa que Deus nos dá, que dá aos que vencerem, é a promessa de autoridade sobre as nações. Apocalipse capítulo 2, versículo 26. Diz assim, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Eu vou ler de novo, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Irmãos, essa promessa é uma promessa tremenda, né? Todas as promessas aqui são escatológicas, mas essa especificamente é tremenda, né, irmão? Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor está falando aqui do milênio. Os irmãos que estudaram, né, escatologia comigo sabem do que eu estou falando. O Senhor, meu irmão, depois da batalha do Armagedon, Ele vai instaurar o seu reino de 1000 anos. Diga glória a Deus. Irmãos, e Ele vai estar presencialmente lá em Jerusalém. E a Bíblia diz, irmãos, que Ele não vai governar sozinho. Ele vai ser o governador, né? Lógico, do mundo inteiro, mas Ele não vai governar sozinho, porque nós governaremos com Ele. Nós que fomos arrebatados no arrebatamento da igreja, nós vamos reinar com Ele. Olha que promessa tremenda, irmãos. E eu vou dizer mais, no milênio, meus queridos, os irmãos sabem que, voltando um pouquinho no arrebatamento, nosso corpo será transformado, não é assim, irmãos? Para que nós possamos subir, o nosso corpo será transformado, portanto, os nossos defeitos, né? Todos os nossos vícios, enfim, tudo isso vai ser desfeito e nós teremos um corpo transformado. E quando nós voltarmos, né, com o Senhor para a batalha do Armagedon, nós viremos com esse corpo transformado. Então, irmãos, eu estou aqui somando mais um para dar a conta certa. Sabe por quê, meu irmão? Porque no período do milênio, já que nós vamos voltar com esse corpo transformado, nós vamos reinar em corpos transformados. Você já imaginou o que é isso, meu irmão? Você está nessa terra física com corpos transformados. E aí eu vou fazer uma conjectura e deixar bem claro que isso não está na Bíblia. Isso é uma conjectura minha. Você acredite nisso ou não, tanto faz como tanto fez. É uma conjectura minha, irmãos. Acredito que nós não seremos limitados pelo espaço, né? Seremos limitados pelo tempo, porque, né, o tempo, ele determina, né, aqui na Terra todas as coisas, mas nós não seremos limitados pelo espaço. Acredito, irmãos, que nós vamos, né,
correr numa velocidade imensa. As paredes, meus queridos, possivelmente nós vamos transpor. Você está entendendo, meu irmão? Ou vamos nos teletransportar, ou vamos voar, mas algo vai acontecer. Sabe por quê, meu irmão? Não estaremos em corpos físicos. Você está entendendo, meu querido, minha querida? E essa promessa é aquele que vencer, a autoridade sobre todas as nações. É por isso que a tua fidelidade, meu irmão, é uma preparação para você governar com Cristo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Olha só o que é que diz a palavra. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Glória a Deus. Isso quer dizer, meu amado e minha amada, que a sua perseverança hoje é só uma preparação para o que está por vir, amém? Que nós vamos reinar sobre as nações. E quinta e a última promessa, meus queridos, que o Senhor, Ele nos faz aqueles que vencerem. A promessa que Ele faz àqueles que vencerem é vestes brancas e um livro escrito com seu nome. Ou invertido, né? O seu nome escrito no livro da vida. Diga glória a Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 5 diz assim: o vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Irmãos, a Bíblia diz que no julgamento serão abertos diversos livros, né? Esses livrozinhos, são as obras que nós fazemos, né? Todos os homens serão julgados pelo que está escrito. Tudo isso está na Bíblia, meu irmão. Quem estudou escatologia comigo sabe do que eu estou falando, né? Serão julgados por aquilo que estão no livro. Mas tem um livro, meu irmão, esse é tremendo, que é o livro da vida, onde estão o nome de todos aqueles que o Senhor salvou. Todos aqueles que são salvos estão nesse livro. E aquele que vencer, ele diz: eu não apagarei o seu nome do livro da vida. O seu nome está lá e não será apagado. Diga glória a Deus, irmãos. E ele fala aqui, né? O vencedor será vestido com vestes brancas. Essas vestes brancas, meu irmão, fala de pureza. Você está entendendo, meu irmão? E eu vejo isso de duas formas. É a pureza que nós temos que dedicar ao Senhor. E a pureza que Ele nos dará. A pureza que nós temos que dedicar ao Senhor é no aqui e agora, que nós temos que viver vidas puras. Amém, queridos? E a pureza que Ele nos dará é que Ele eliminará todas as imperfeições da minha vida, da sua vida. Nós seremos puros. Diga glória a Deus, meu irmão. Irmãos, a nossa fé, né? Porque ele fala de nome escrito no livro da vida. A nossa fé, meus queridos, nos leva a crer que o nosso nome está escrito no livro da vida. Não é assim, irmãos? Isso me faz lembrar, meus queridos, de quando o Senhor enviou aqueles 70, né? 70 discípulos, e eles saíram tal e pregaram. E quando eles voltaram, é interessante, isso é até algo que as missões, né, as missões evangelísticas, elas fazem isso. Quando o missionário ele volta da missão, ele passa um tempo em off, né? Passa um tempo ali descansando, tal. Foi o que o Senhor fez, né? Os 70 voltaram, eles, vamos ali, vamos à parte, vamos ficar comigo. E eles, alegres, eles diziam assim: Senhor, os demônios todos, né, se submeteram a nós fizemos um milagre. E Jesus, meu irmão, Jesus é fantástico. Eu vejo, né? Isso é uma coisa minha, loucura da minha cabeça. Eu vejo assim, de braços cruzados, dizendo: é mesmo, meu irmão, é mesmo. E ele dizendo: olha o demônio assim, o caba veio brabo, demoniado, botei a mão, o demônio foi embora. E ele é mesmo, né? E no final de tudo, ele disse o que está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 20. Olha só, irmãos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no livro da vida. Eles estavam felizes pelas obras que fizeram, mas eles disseram: beleza, ótimo demais. Mas se alegrem porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Sabe por quê, meu irmão? Porque tem pessoas fazendo essas obras aqui, mas não vão estar lá, porque os seus nomes não estão escritos no livro da vida. Não é assim, meu irmão, que está lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, né? Que muitos, eu não vou nem citar aqui, mas muitos fizeram muitas obras maravilhosas, pregaram, profetizaram, fizeram maravilhas. E no final das contas, o Senhor disse: nunca vos conheci. Pode pegar o beco, eu nunca vos conheci.
Olha, irmãos, então as obras que nós fazemos são muito importantes, porém não são importantes para a salvação, porque é importante para a salvação é ter o seu nome escrito no livro da vida. Irmãos, e nessa noite o Senhor está dizendo, se alegre, ei, se alegra, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Você vai fazer muitas coisas para mim, mas você deve se alegrar, principalmente porque eu te salvei, o teu nome está escrito no livro da vida. Diga glória a Deus, irmãos. Meus queridos, nós temos que viver de uma forma a glorificar esse Deus, né? Entregando a Ele a nossa pureza, porque Ele nos dará também a sua pureza, vestes brancas, né? E o nosso nome escrito no livro da vida. Meus queridos, essas promessas feitas aos vencedores são extraordinárias e dignas de toda reverência, toda dedicação, né? Ele nos promete a vida eterna. Diga assim, a vida eterna. A vitória sobre a segunda morte. Uma nova identidade. Autoridade sobre as nações. O nome escrito no livro da vida. Irmãos, tudo isso é recompensa para aqueles que perseverarem. Por isso eu digo para você, meu irmão, persevere. Persevere. Desista não, porque o tempo está chegando de você receber tudo isso. O tempo está chegando, persevere. Eu sei que muitas são as lutas, eu sei que muitas vezes você se sente fraquinho, você se sente fraquinha, quase a ponto de desistir, mas mesmo assim persevera. Os teus passos cansados em direção à vontade de Deus, todos eles serão recompensados. Desista não, prossiga, não volte atrás, porque se você voltar atrás, o que você vai receber é condenação e morte. Mas se você perseverar, meu irmão, a vida eterna e essas 5 promessas maravilhosas, aqueles que vencerem, amém? Irmãos, vencer não é fácil, amém? Mas com Cristo tudo é possível. Vencer este mundo, vencer esta vida não vai ser fácil para você nem para mim, mas com Cristo é possível. Mesmo cansado, mesmo cansada, mesmo com pouca força, não negue a palavra de Deus, não negue o seu nome, persista e prossiga. Eu queria misturar as 2 palavras, não deu, né? Mas persiga e prossiga, porque Deus, Ele vai te recompensar, amém? Dá uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus.